Oi, pessoal. Espero que todos estejam bem. No vídeo dessa semana, eu trouxe exemplo de resenha crítica de livro, que é esse exemplo aqui, e de resenha crítica de capítulo de livro, que a gente vai trabalhar aqui como os exemplos. Então, vamos analisar, né, esses dois modelos. Estamos aqui com o nosso primeiro exemplo, e aí, antes de analisar aqui, é bom você saber que a resenha crítica, ela é um gênero textual muito solicitado no ensino superior. Então, se você está vinculado aí numa faculdade, numa universidade, então certamente durante o curso, né, algum professor vai pedir para você fazer esse tipo de trabalho. E aí, em que consiste realmente esse tipo de atividade aqui? Bom, então a resenha crítica, ela é um texto descritivo e opinativo. Por quê? Eu vou resumir as principais ideias do texto que eu li e depois eu vou expor a minha opinião. Essa é a característica de uma resenha crítica, né? Então, de forma bem simples, é o seguinte: você interpreta o livro ou capítulo de livro, né? Aqui no caso, que são os dois exemplos aqui que eu trouxe para vocês, e aí depois você vai escrever suas considerações pessoais. Então vamos lá. No nosso primeiro exemplo aqui é uma resenha de um livro que foi publicado aqui no periódico e dessas autoras, né? E aí como é que elas começam aqui? Veja bem, pessoal, sempre que vocês forem iniciar a resenha, vocês devem apresentar a obra e apresentar o autor. Então você coloca qual é o livro que você está fazendo, né? De qual o título do livro que você está fazendo, o ano de publicação. Você pode colocar aqui a quantidade de páginas, como ele colocou, para situar a gente, e aí depois você vai e fala sobre o autor da obra. Então você traz informações acadêmicas sobre esse autor. Esse autor trabalha com o quê? Né? Então, é um autor que escreve sobre que tipo de assunto, qual é a formação dele. Então, você apresenta ele aqui e apresenta o livro que você vai fazer a resenha. Então, quando as autoras saíram daqui da apresentação da obra e do autor, elas vieram falar sobre o prefácio do livro. O que é o prefácio do livro? É aquela parte, aquele texto que tem antes de iniciar os capítulos. Então, elas falaram e aí depois elas vieram colocar como essa obra estava dividida, apresentada em 5 capítulos. Então, se você não quiser falar sobre o prefácio, quando você sair da apresentação, né, você falar um pouco sobre o autor e um pouco sobre o livro, você já pode dizer, falar sobre a divisão dele, né? Então, eu já posso colocar aqui, escrever como o livro está dividido. No caso aqui, as autoras colocaram, né, que o livro estava dividido em 5 capítulos, e aí o que é que ocorre quando você sai dessa parte inicial? Você vai começar a fazer um resumo dos capítulos do livro, né? Então, aqui eu vou começar a trazer as principais ideias apresentadas pelo autor. Então, você vai para o primeiro capítulo, depois você vai para o segundo, aqui são 5, então você vai primeiro resumir os 5 capítulos. Então, nesse momento, não vai ter a sua opinião, não, vai ter a sua interpretação do que é que você considera mais importante naqueles capítulos que você leu. E aí aqui, por exemplo, elas colocam, né, olha, o primeiro capítulo é denominado, aí você pode colocar o título, certo, do capítulo, né, que você está resumindo, e aí você coloca, a autora afirma que, pronto, então o que foi que ela entendeu, certo? Pensamento crítico é então definido como, e aí as autoras vão e escrevem o que elas entenderam da leitura daquele livro. Se você está falando do primeiro capítulo e ainda tem mais coisa para você falar, então você pode fazer assim, olha, ainda neste capítulo, aí você vai e fala. E aí, quando você for mudar de capítulo, aí você já pode colocar. Já o capítulo 2, ou aí você bota o título aqui, contém informações sobre, pronto, o que foi que você considerou mais importante ali no capítulo 2 que você leu. Então, assim, vocês vão fazendo com todos os capítulos. Se vocês quiserem mencionar uma página, vocês podem, como elas fizeram aqui. De maneira bastante interessante, a autora indica 8 questões chaves na página 43 que podem, se você quiser fazer isso, você pode. Se você não quiser mencionar a página, também não tem problema. A gente está sabendo que aqui, nesse caso, esse conhecimento está onde? Está no capítulo 2, que é o capítulo que agora eu estou resumindo. Então, se o seu livro ele tem, por exemplo, 6 capítulos, 7 capítulos, você vai fazer isso, né? Você vai primeiro resumir cada capítulo, e aí, à medida que você for lendo,
Antes de você fazer a resenha, à medida que você for lendo, você pode ir sinalizando o que é que você está achando mais importante daquele capítulo. Quando você terminar de ler o capítulo, aí você destaca as partes que você achou mais importante, só que aqui na resenha você vai ter que escrever com suas palavras. Você não pode transcrever do mesmo jeito que está no livro dele, você colocar aqui não. Então, são as ideias daquele autor que eu li, mas aqui eu vou escrever com as minhas palavras, o que eu realmente entendi das principais ideias dele. Então não fique copiando, porque se você copiar tal e qual está lá no livro, né, então vai ser considerado um plágio. E aí você vem e com suas palavras você vai escrevendo. Então aqui, olha, no terceiro capítulo, ou aí veja que sempre elas fazem isso, né? Elas colocam o capítulo e colocam o título do capítulo. A autora trabalha com, aí você vai e explica, tá certo? O que foi que os autores, né, trabalharam a ideia. No quinto capítulo são examinadas, aí escreveu sobre o quinto capítulo. E finalmente, no último capítulo, ou aí fala aqui, né, o título do capítulo, e aí vai resumir aqui as principais ideias. Então, quando vocês terminarem, então veja aí, a primeira parte seria apresentar a obra e o autor, né? Depois você vai fazer um resumo, né, de todas as partes do livro. Quando você terminar de fazer esse resumo, colocar as partes principais, você vem agora para a sua opinião. Então, por último, aqui já no finalzinho da resenha, você vai trazer possíveis limitações e potencialidades da obra. Então, por exemplo, se alguma coisa eu não gostei do livro, eu achei que a linguagem estava muito difícil, eu achei que os autores não trouxeram bons exemplos para que ficasse o entendimento ficasse de uma forma mais leve, aquele texto. Então, se eu achei isso, eu vou escrever, que no caso seriam possíveis limitações do livro. Se eu gostei, eu vou destacar o que foi que eu gostei. Pronto, então é a sua opinião aqui, né? Que a sua análise crítica é exatamente isso. Por isso que o nome é resenha crítica, porque no final você vai dar a sua opinião sobre o texto. Então aqui a gente está vendo que as autoras gostaram do livro, porque elas colocam, de forma geral, a tradução do livro está de boa qualidade, né? Elas leram o livro traduzido, é um guia para aqueles que desejam conhecer mais sobre o determinado assunto que tem um formato adequado, que propicia a leitura, estudo, servindo inclusive para um autoaprendizagem, sem necessariamente auxílio do instrutor ou professor. Sugerimos sua leitura para estudantes cursando o último ano do curso de graduação em enfermagem, enfermeiras assistenciais e interessados em compreender tal coisa. Então, veja bem, aqui no final, que é a sua opinião, primeiro você destaca as limitações, se você achar que tem, né? E as potencialidades. Se você achar que teve muita coisa boa, você coloca também. Quando você for terminando esse parágrafo aqui, que é o da sua opinião, você pode ter 2 parágrafos se você quiser. Você faz isso daqui, olha, você sugere, para quem você sugere essa leitura? Você acha que tipo de público poderia gostar desse tipo de leitura aqui? Então, aqui as autoras colocam, olha, estudantes de graduação, enfermagem, né, no último ano do curso. Então, assim, não é um texto aqui, um livro indicado para qualquer aluno de ensino superior. É um texto específico para pessoas que fazem enfermagem. Então, você vai olhar no seu texto se esse texto pode ser indicado para todas as pessoas, né? Ou se tem um grupo específico ali que ele deve ser destinado, tá certo? Para leitura, você faz sua sugestão aqui no final. Quando a gente vem analisar uma resenha de um capítulo de livro, que foi aqui o segundo exemplo que eu trouxe, você vai ver mais ou menos essa mesma estrutura na resenha crítica, essa mesma lógica, só que aqui é uma resenha de apenas uma parte daquele livro. Então, eu vou discutir as ideias, no caso, olhe, desse capítulo aqui. Esse capítulo aqui, né, é um capítulo que está dentro desse livro. Então, eu coloco a referência aqui de acordo com a BNT. Se vocês tiverem alguma dificuldade com relação a como montar essa referência, tem vários vídeos aqui no canal, eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo a indicação, né, de outros vídeos aqui do canal que podem ajudar vocês, né, com relação à elaboração tanto da resenha mesmo, né, como a questão das referências. Então, aqui para começar, você pode colocar o nome da sua instituição, o nome do seu curso, o nome da disciplina, o nome do professor, coloca o nome do professor completo com a titulação dele, né? E coloca aqui o seu nome completo.
Coloca a palavrinha resenha, vem para cá referência, coloca a referência com base na norma BNT, e aí você já vai começar. Então você sabe que na hora que você for começar, você tem que apresentar o quê? O autor e a obra, né? Então, veja que aqui o autor da resenha, ele falou sobre esse autor aqui, né, que é o escritor do livro, que tem um capítulo que ele vai resenhar. Então ele fala, faz uma pesquisazinha rápida, tá certo? Sobre o autor, né? E fala informações importantes, né, informações acadêmicas dele, né. E aí você coloca, e aqui no final veja que eles colocam: "Tendo escrito alguns livros, entre ele encontra-se a obra", que é exatamente essa que vai ser feita a resenha, né, que servirá como base para elaboração desse estudo. Então agora a gente vai começar. Quando a gente sai da apresentação do autor e da obra, a gente vai para quê? Para as principais ideias, né. Só que aqui as principais ideias de apenas um capítulo do livro. E aí, como ponto de partida, o autor comenta que, pronto, assim que ele começou, ele já foi falando sobre o quê? Então, na medida que você for lendo o capítulo, você já vai pensando, né? Você já vai pensando quais são as partes principais ali daquele texto, que eu vou interpretar depois e colocar na resenha. Então, lembrando que a resenha aqui você vai fazendo com as suas palavras. E aqui, como é um capítulo de livro, não vai ter aquela divisão. No capítulo 1 fala sobre isso, o capítulo 2 aborda, não vai ter isso, porque é um capítulo só, então você vai escrevendo as ideias na ordem que foram apresentadas no capítulo. Agora você vai escrevendo sempre com as suas palavras, sempre com suas palavras. Aquelas ideias-chave que você acha que realmente é importante, aqueles pontos cruciais que uma pessoa que lê aquele capítulo precisa saber, então você vai escrevendo. E aí algumas palavrinhas aqui no início do parágrafo ajuda a você ir conectando o texto, para não ficar uma coisa solta, né. Assim, além disso, né, então você pode ir usando essas palavrinhas no início dos parágrafos que vai ajudando aqui o seu texto a ficar com uma boa leitura. Então aqui o autor foi fazendo, né, a análise dele, né, sobre esse capítulo, então a gente vê que é um capítulo um pouco extenso do livro, né, e ele foi destacando as partes principais. Então aqui, ele terminou, aqui nessa parte aqui, ele terminou de fazer as considerações dele, na realidade o resumo com as palavras dele, né, mas da ideia do autor, e aí agora ele vai começar a fazer uma síntese, né, das ideias trabalhadas nesse texto. Então ele coloca: "Diante da análise do capítulo introdutório denominado tal, tal, torna-se evidente como as práticas do racismo estão presentes na atualidade", e aí ele traz algumas informações, né, que ele coletou ali naquele resumo do livro. E aí ele vai e fala sobre um pouco mais sobre esse assunto, e aí ele vai chegar agora na parte que ele vai dar a opinião dele, destacar os pontos negativos ou os pontos positivos. Se você tiver negativo e positivo, você destaca os dois. Se você tiver só negativo, você coloca. Se você tiver só positivo, você coloca também. Então, realmente é o que você achou. Então, aqui a gente vê que o autor ele gostou do capítulo, né? Ele coloca: "A leitura da obra se apresenta de forma didática e enriquecedora acerca do fenômeno do racismo na sociedade. Essa obra demonstra a importância de se estudar esse fenômeno". Então, tá elogiando, gostou da leitura. E aí, no final, o que foi que eu coloquei para vocês? Indiquem essa obra é importante para quem? Quem deveria ler esse livro? Então, essa obra é indicada para todos que desejam conhecer ou se aperfeiçoar acerca da temática tal, que é a que você está fazendo, né? E a sua influência na sociedade. Pronto, então ele aqui indicou para todo mundo que tenha interesse nessa temática, né? A gente vê já que é uma diferença daquela primeira resenha do livro, que ali ela destinou para um público específico, que foram pessoas ligadas realmente à enfermagem. Aqui não, qualquer pessoa que deseja conhecer essa temática, né, pode ler esse capítulo, e os autores aqui elogiaram no final, dizendo que a leitura do texto era muito boa, era muito didática, né, então com certeza só trouxe aspectos positivos aqui na resenha deles, mas aí na sua interpretação você pode trazer realmente o que você achou, né. Então pessoal, esses foram os 2 exemplos que eu trouxe hoje, eu já tenho um outro vídeo aqui, sobre resenha crítica, onde eu mostro um passo a passo no Word, eu vou deixar a indicação também aqui na descrição, tá certo, caso vocês queiram assistir agora na sequência. Então um abraço e até terça-feira.